O destaque agora é do... Confirmando 11h55, Samuel Venâncio ao vivo para atualizar as notícias do time celeste. Ontem na mesa redonda, Samuel, um convidado que é o treinador do Cruzeiro, Anderson Moreira, vários esclarecimentos importantes e você vai trazer partes que o torcedor pode pensar já nesse Cruzeiro versão 2020, segundo semestre, com Anderson Moreira, Samuel. Um abraço, boa semana. Que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. É isso, Emerson Pansieri, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes. 11h56, vamos ouvir aqui no Rádio Esportes alguns desses momentos. Mas primeiro uma informação importante, o Anderson até revelou isso ontem na mesa redonda, sobre a ideia de trabalhos táticos já nesta semana. E o Cruzeiro informa o seguinte: os testes que foram feitos na última sexta-feira, 2 jogadores, os nomes ainda não foram revelados, eles tiveram os testes inconclusivos e vão repetir esses exames provavelmente amanhã, para ir ver se tem a Covid-19 ou se não tem. Quando o teste é inconclusivo, é preciso repetir isso. E aí, a comissão técnica, vai saber sobre esses jogadores. Mas agora, treinos apenas em um horário, um grupo, todo mundo junto. E aí o Anderson tendo esta oportunidade de trabalhos táticos na Toca da Raposa 2. Quem está conosco aqui no Rádio Esportes, como eu disse, o próprio Anderson Moreira. E a primeira pergunta, a avaliação que ele faz deste elenco do Cruzeiro sobre reforços, o que ele vai precisar, 2 laterais pela direita, 1 lateral pela esquerda, se mais atacante de velocidade. Vamos ouvir o que disse o técnico Anderson Moreira. Eu vejo, sim, grande potencial, assim, na equipe, no geral. Primeiro, eu acho que a gente tem uma espinha dorsal de atletas de muita qualidade. E não só qualidade técnica, tática, mas qualidade emocional também. Jogadores que eles vão servir de sustentação para a nossa equipe, né? A gente teve 2 perdas agora, que é o Edilson e o próprio Robinho, que a gente contava também. Mas é uma opção, de um lado muito financeiro, e a gente tem que nesse momento, aceitar isso, porque tem uma coisa que a gente precisa, é de ter tranquilidade para desenvolver o trabalho. Então, assim, qual que é o meu pensamento? Eu acho que quando essa equipe tiver uma cara em termos de organização, de posicionamento, de encaixe, eu acho que todos podem crescer muito. A gente não pode ser irresponsável nesse momento, a gente passa por uma grande crise, de ficar fazendo movimentos que a gente não vai ter condição de poder cumprir futuramente. O que o presidente tem pensado e tem conversado muito com a gente, tanto com o Drubsky quanto com o David também, e o Argolo, é que a gente precisa buscar boas oportunidades, entendeu? Eu não gostaria, Samuel, de falar aqui sobre até posição, porque a gente pode criar uma expectativa um pouco diferente, Uma, eu posso te falar porque a gente vai ter que contratar, que é a lateral direita. Se vai ser só um atleta, se vão ser 2 atletas, a gente vai definindo, mas a lateral, sim. As outras posições, se a gente tiver boas oportunidades, eu tenho certeza que o presidente, juntamente com toda a direção do clube, não vai medir esforços para trazer um reforço. Trazer um atleta de ótimo nível, uma condição bem favorável. Ele também falou sobre o estilo de jogo e como quer ver o Cruzeiro atuando. A gente tem que lutar pelo controle da partida. E o Cruzeiro, numa Série B, ele é uma exigência que ele possa ter esse controle. O Cruzeiro não pode arriscar a jogar por uma bola uma Série B. O Cruzeiro tem que ter esse protagonismo. Então, assim, a minha mentalidade, a minha forma de pensar o jogo é que a gente tenha o controle da partida, dê poucas oportunidades para o adversário, que a gente possa, principalmente, conseguir quebrar as linhas defensivas dos nossos adversários. Vai ser muito comum a gente jogar com equipes bem montadas atrás, defensivamente. O que o torcedor imagina de uma equipe do Cruzeiro? A gente não pode perder isso como referência.
O Cruzeiro é e sempre foi uma equipe que joga tecnicamente com qualidade, uma equipe que busca o resultado, uma equipe que joga para frente. Outra pergunta para o Anderson foi sobre vendas de jogadores. Se o presidente Sérgio Santos Rodrigues passou alguma coisa para ele, Cruzeiro que vendeu recentemente o Edu, para honrar compromissos salariais, e se ele teme que isso aconteça em outras situações de agora em diante. Ô Samuel, o presidente, ele tem sido muito claro, ele quer nos oferecer a melhor equipe possível. E uma das coisas que ele falou também, que ele quer cumprir com as obrigações do clube em termos salariais, ele quer deixar tudo em dia. Então, depende, eu sempre falo eu acho que o Cruzeiro, e o presidente tem esse pensamento, eu acho que nenhum jogador é inegociável no clube, desde que possa realmente ter bons valores. Ele teve que fazer nós tivemos que abrir mão de alguns atletas. O Edu foi negociado, pode ser que aconteça uma outra coisa, né, na sequência, mas a gente sabe que algumas coisas são necessárias, né? Elas são imprescindíveis, você precisa fazer, porque senão você não vai conseguir cumprir com aquilo que você tem como objetivo. Então, eu tenho tranquilidade para isso. O técnico Anderson Moreira também comentou sobre a perda de pontos na Série B. O Cruzeiro começa com menos 6 pontos e o que isso vai significar para o trabalho dele. Foi uma grande derrota que nós tivemos, né, na verdade, antes de um campeonato ser iniciado, né, essa punição, né, de 6 pontos. Porque eu preciso ser muito claro e transparente com o nosso torcedor. Nós vamos conviver com uma zona de rebaixamento, entre aspas, pelo menos umas 4, 5 rodadas. Não tem como a gente escapar disso. Você vai olhar para o final da tabela, o Cruzeiro provavelmente vai estar aí perto. Porque por mais que a gente consiga vencer os jogos, a gente pode ter um empate fora de casa, a gente pode não conseguir um resultado. Isso vai nos... a gente tem que ter muita tranquilidade para entender esse início. Né? Você falou pelo menos 2 rodadas. Se a gente ganha 2 jogos, a gente vai para 6. A gente faria 6 pontos, menos os 6. Em 2 rodadas a gente está com 0. Então a gente não vai sair de uma rabeira de classificação e ainda contando que os adversários não consigam pontuar. Então eu acho que a gente vai conviver com isso um tempo maior. O nosso time, demonstrar para o nosso torcedor, demonstrar para vocês da imprensa, os nossos adversários, que a gente está jogando um futebol de boa qualidade, a gente pode minimizar muito essa pressão. Ele também falou sobre o departamento de futebol, a parceria com o diretor de futebol Ricardo Drubski e agora também tendo a chegada de David como diretor técnico. O David tem uma parte teórica, mas uma parte prática também, né? Ele foi atleta de altíssimo nível e tem alguns anos que ele vem se preparado, né? Tanto pro lado técnico, né? Como o lado de gestão também. Então, eu acho que tem sido muito positivo, né? E o Ricardo, eu tenho uma história com ele. O Ricardo foi meu treinador infantil do Vila Nova em 86. Então, é uma admiração que eu tenho pelo Ricardo como treinador, como gestor, como uma das pessoas que mais, na minha concepção, mais conhece de futebol aqui nesse país, né? Sempre me chamou muita atenção. O Ricardo, embora tenha esse lado todo teórico dele, o Ricardo sempre foi muito prático, muito direto naquilo que pensa sobre o jogo. Então, eu tenho um privilégio absurdo de ter pessoas com essa capacidade, a gente poder discutir, a gente poder conversar. A decisão sempre vai ser minha, entendeu? Independente da conversa que a gente tiver, a decisão é minha e a responsabilidade é minha, e eu sei muito bem disso. Mas eu também não sou uma pessoa que não tenha a capacidade de poder escutar. Durante a partida, é claro, eu tenho um acesso direto com o meu auxiliar, que é o Luiz Fernando Torres. Então, o que sempre acontecia em outros clubes, como o Ricardo, né, de assistir o jogo perto ali do Luiz, de fazer algum tipo de comentário, né? Provavelmente o David também. E o Luiz tem uma ótima capacidade de realmente filtrar algum detalhe, porque eles têm o privilégio de assistir o jogo numa posição muito mais favorável. Para fechar, Anderson Moreira falou sobre a retomada do futebol, quando ele acredita que tudo vai voltar a acontecer. Se pensa em campeonato estadual ainda ou se somente campeonato brasileiro.
Vamos ouvir. Precisa ser feita uma avaliação muito criteriosa daquilo que a gente tem condição de fazer. O campeonato estadual retornar seria importante, seria muito importante. Agora, será que a gente vai ter condições de fazer isso sem prejudicar as equipes do interior, que talvez tenham recursos, talvez não, com certeza tem recursos muito menores do que as equipes da capital? Será que a gente mantém um nível de competitividade? Eu acho, assim, uma das coisas que a gente não pode abrir mão é a questão dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um campeonato, assim, todo mundo tem uma expectativa. Então, assim, mas e o calendário precisa terminar em dezembro? Não precisa. Se a gente tiver que avançar um pouquinho no ano que vem, eu tenho certeza absoluta que o presidente da Federação Mineira de Futebol está pensando muito nesse aspecto, as federações de todo o Brasil. E, assim, avaliar se realmente tivermos uma boa condição para poder retornar, ótimo. Se não tiver, a gente possa buscar uma solução para a próxima temporada. Ninguém cai esse ano que vem descem 4 e sobem 4. Né? Então, acho que uma palavra difícil, né, de se ter às vezes no futebol, mas que é muito importante, a gente ter bom senso, né? Muito bem. Tá aí o técnico Enderson Moreira, 12:06. O Enderson, falando de assuntos importantes, você participou ontem e a sua impressão, Júnior Brasil, boa tarde. Boa tarde, grande abraço, Samuel, gostei muito. Fala fácil, fala com propriedade, traz confiança ao torcedor. Ao mesmo tempo, ele faz o alerta de que o torcedor vai ter que entender o momento do Cruzeiro, Pansieri, principalmente pela perda dos 6 pontos, o tanto que isso pode implicar na tabela. Não é uma coisa rápida, não quer dizer que 2 jogos depois o Cruzeiro saiu, até porque se ele tiver 2 vitórias, zera a pontuação depois de 2 jogos, ou seja, isso atrapalha e muito. Fala sobre ofensividade também, ele quer um time ofensivo, equilíbrio, mas ele quer propor o jogo, não quer aquele sofrimento de jogar por uma bola, isso é muito bom. Essa sintonia com o Drubsky, ele fala uma coisa que eu vejo que é muito importante, todos nós temos que ter na vida, saber ouvir. Ele fala, olha, vou ouvir o Ricardo, vou ouvir o David, mas a decisão final é minha, claro, porque eu que estou aqui à frente, mas saber ouvir é muito importante. Então, há uma confiança de que ele possa fazer um bom trabalho. A mesa redonda de domingo sempre tem uma atração, sempre tem um convidado especial, você está presente, nosso timaço de comentaristas também. E eu te pergunto, Júnior Brasil, a impressão que você teve, junto com o Samuel Venâncio nessa entrevista, especialmente com o Enderson, teve uma parte da entrevista que ele fala de time, que ele já tem alguma coisa já bem ali na mente dele, mas que não pode executar por conta dessa questão de fazer um tático, não tem como. Mas, pelo jeito, o estudo das peças que ele tem nas mãos já está bem acelerado, Brasil. Ele mostrou muita confiança no elenco que ele tem. Eu até vejo que, não sei se eu consigo ver essa confiança toda, mas ele tem que bancar essa confiança no grupo que ele tem, até porque perdeu 2 jogadores, mesmo Edilson não sendo aquela solução, era um jogador cascudo. Agora, uma coisa que ele fala é muito certo, isso eu achei interessante. O time que eu começo pode ter certeza, essa certeza eu tenho, não é o time que vai terminar. Ou seja, muitas mudanças vão acontecer. Jogador, às vezes, que você acha que ele vai acontecer, não acontece. Ele disse que alguns jogadores, e passa muito trabalho também por confiança, o emocional, podem ser resgatados e aparecerem depois como jogadores importantes. Ou seja, Samuel, ele está confiando no elenco, mas ao mesmo tempo a gente sabe de que o Cruzeiro precisa ainda de algumas peças. É verdade, com toda certeza. 12:09, a novidade hoje no treinamento, já falamos sobre isso na semana passada, o garoto Estênio, atacante de beirada, 17 anos, passa a treinar com o elenco na toca da Raposa 2. Daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro no Rádio Esportes, Pansieri. Tá combinado, Samuel Venâncio repercutindo todo o noticiário azul do time celeste. Garoto Estênio, 17 anos, esse menino promete, hein? Torcida, guarde esse nome. O Brasil, é interessante você falar de garoto, o Samuel falava também, mas dentro da entrevista, só pra gente arrematar o Cruzeiro, o Enderson explicou que a turma foi pra base
porque depois eles podem voltar e eles têm uma possibilidade de observação ainda maior. E ele falou que não quer grupo grande porque ele acredita no poder da base, cita o Micali, que fala que a base pode sim abastecer o time profissional. Ele confia muito na base e a base tem bons jogadores. Filosofia do Cruzeiro sendo executada pelo técnico Enderson Moreira. Olá, nação celeste! Antes de finalizar o vídeo aí, venho aqui pedir o apoio aí de vocês que ainda não são inscritos aí no canal, que está visualizando esse vídeo, que possa estar se inscrevendo e deixando uma força aí para o canal Unidos pelo Cruzeiro. E agradecer àqueles que já acompanham o canal, que continue deixando aquele like cabuloso no vídeo. E por causa da Covid-19, ainda os campeonatos não voltaram. E que o Cruzeiro está aproveitando essa parada para estar reforçando o time para a continuidade aí da temporada de 2020.